eu sempre falo que, de algum modo, para mim, essa importância sempre foi um pouco exagerada. A Antártica tem recursos naturais, sim, tem tido uma importância geopolítica em função desses recursos naturais, particularmente na primeira metade do século XX, com a caça da baleia, mas hoje difícil pensar em uma exploração viável do ponto de vista comercial desses recursos naturais. Contudo, existem, tem recursos que podem ser considerados de importância estratégica, mas digamos, é um tipo de importância que hoje eu consideraria limitado, pelo menos. Mas aí a gente tem o que é a importância do meio ambiente antártico como reservatório de informações, né? E nesse sentido, eu acho que é claramente importante, é um capital de grande relevância que a Antártica guarda, e que não só tem a ver com as informações que estão disponíveis no continente, que permitem conhecer fenômenos tais como, digamos, climatologia, fenômenos geofísicos, prevalência de organismos em climas extremos, sino que, inclusive, por exemplo, se a gente pensa na pandemia atual, né? O grupo aí das fotos que está embaixo à direita é a Fiocruz, que está a Fiantar, né? O programa da Fiocruz que trabalha lá na Antártica. E eles, por exemplo, investigam bactérias e micro-organismos que, digamos, hoje em dia não têm presença no resto do mundo, mas que o aquecimento global vai liberando, né, de novo. Então, vocês têm micro-organismos que foram congelados, que existiram em algum momento no planeta e que, digamos, estão preservados lá e que são liberados todo ano como consequência do aquecimento. Então, pensar em se adiantar aos efeitos desses organismos que são liberados, a entender como que eles funcionam, como sobrevivem em climas extremos, tem uma importância fundamental. E se bem, uma coisa que depois eu vou falar, mas se bem o tratado assegura que as informações sejam disponibilizadas, então qualquer pesquisa que é feita na Antártica, os dados deveriam ser colocados à disposição do resto dos países, quem está trabalhando lá e quem realmente tem a possibilidade de fazer um uso mais eficiente, mais efetivo disso, né? Que compreende os alcances da informação que é obtida, tem as metodologias e as tecnologias para colocar em exercício. E por último, e eu acho que isso é o mais relevante, a Antártica tem, digamos, uma grande função como uma grande importância geopolítica em termos de recursos ambientais, né? O que, o que a Antártica tem é justamente essa capacidade de ser um centro de gerador de dinâmicas atmosféricas, oceânicas, ser reservatório de água, compensar o nível dos mares, etc, etc. E isso tem uma importância fundamental, porque se a gente não tiver esse recurso, digamos, dinâmicas globais seriam outras completamente. Então, uma alteração desses recursos na Antártica tem efeitos de cascada no que é o resto do globo, com o agravante de que são fenômenos que podem ser retroalimentar, né? Ao mudar as condições no resto do planeta, isso impacta também sobre o sistema antártico, né? O sistema climatológico antártico. Então, a gente daí tem que pensar em que nesse vínculo entre o meio ambiente antártico e o resto do globo e dos países, existem basicamente duas aproximações que a gente pode ver e que vão ter efeitos sobre como o continente é pensado política e geopoliticamente. E isso guarda uma relevância para o tema que a gente vai discutir mais na frente, que tem a ver com a possibilidade de entender a Antártica como, digamos, um bem comum global, né? Então,
qualquer país do mundo, em qualquer latitude, em qualquer localização, estaria interessado na Antártica, porque ela é fundamental para o equilíbrio ambiental do planeta. E existe uma outra percepção, que é mais a nossa, do hemisfério sul, uma percepção muito mais antiga, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, que motivou, digamos, uma série de atitudes por parte dos países do Cono Sul, como, por exemplo, a proscrição nuclear no continente e, digamos, tudo que foi a promoção de medidas ambientais, que tem a ver com essa maior imediatez, né? Esse impacto que o clima, que o meio ambiente antártico tem na nossa região particular, né? O Brasil tem sido, por exemplo, um dos países que sempre resgata isso, né? O clima antártico tem impacto direto sobre os fenômenos climatológicos que acontecem no Brasil. Obviamente, a Argentina e Chile também têm tido essa percepção desde o começo, mais vinculado também com uma questão de identidade territorial, mas que vincula também o meio ambiente antártico. Mas ha sido comum também em países como Austrália ou a Nova Zelândia, né? Só que essas posições que não são necessariamente incompatíveis têm uma certa diferença, né? A gente, digamos, tem uma relativa maior imediatez a respeito dos efeitos do que acontece na Antártica que o resto do planeta. E isso motiva diferentes percepções e apreciações a respeito do meio ambiente antártico. Isso, digamos, a gente pode pensar um pouco quais são os desafios que o câmbio climático traz nesse sentido para a governabilidade da Antártica. Quando a gente pensa justamente nessa importância geopolítica, em como essa geografia antártica, esse clima antártico se vincula com as diferentes regiões e como o que acontece no globo impacta na Antártica, eu falo que no futuro o câmbio climático vai ser o principal desafio político que o sistema do Tratado Antártico, que é conhecido como regime antártico, vai ter que enfrentar, né? Por quê? Porque basicamente eu vou falar aqui de duas variáveis que aparecem, que é o possível questionamento, o critério de legitimidade de participação, que eu chamo como critério de exclusão, e o possível questionamento a efetividade do regime antártico para gerir o continente em benefício da humanidade. Agora, para começar, para um breve contexto histórico, quem não conhecer, eu depois, na parte de debate, posso detalhar um pouco mais, mas o Tratado Antártico, basicamente, vai ter uma evolução que vai do que foi um acordo predominantemente político ao que é hoje um regime cada vez mais caracterizado como um regime de caráter ambiental, um regime no qual o componente do cuidado do meio ambiente, da preservação do meio ambiente é cada vez maior. Então, a gente tem o Tratado Antártico, em 1959 foi assinado, em 1961 entra em vigor, depois de ser ratificado pelos 12 países signatários originais. Já em 1964, o Tratado Antártico tem apenas uma menção à questão da preservação dos recursos vivos antárticos e a proibição de explosões de tipo nucleares, que foi uma proposta da Argentina, originalmente, depois foi uma proposta conjunta de Argentina e Austrália, com apoio de todos os países do hemisfério sul que participavam, Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia e nessa época a União de Repúblicas Sul-Africanas. Daí o tratado, digamos, essa proibição nuclear, na verdade, não estava preocupada pela preservação do meio ambiente antártico em si, né? Nos debates, que foi uma coisa que eu analisei, a preocupação era os impactos que testes nucleares, etc., poderiam ter nos países do hemisfério sul.
Então, é claramente como essa primeira fase não tinha essa preocupação tão forte com o meio ambiente. Já em 1964, a situação muda, né? Aparecem as medidas acordadas para a proteção da fauna e flora antártica, de 1964. É um marco geral, uma recomendação feita pelas partes consultivas do Tratado Antártico que, digamos, gera diretivas para tentar cuidar a flora e a fauna antárticas, né? Em 1972, consequência de um projeto para, digamos, recolocar a indústria da caça das focas, né? Aparece a Convenção para a Conservação das Focas Antárticas, que acaba entrando em vigor, porque a atividade nunca se desenvolve, então os países acabam quase não ratificando. Em 1980, a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, que é conhecida como CAMELAR, ela prevê a exploração sustentável dos recursos vivos marinhos, particularmente ela surge pela possibilidade de exploração do krill, que é um pequeno crustáceo, que é explorado, digamos, acontece nos mares austrais a pesca comercial, só que é controlada, gerenciada pela Convenção da CAMELAR. Em 1988 é chamada Convenção de Wellington, a Convenção para Mineração, que fracassa. Já no ano seguinte, a França e a Austrália declaram que não vai ratificar, então acaba caindo. E o Protocolo ao Tratado Antártico para a Proteção do Meio Ambiente, conhecido como Protocolo de Madrid, que é um regime integral de proteção ambiental e que, digamos, prevê a proibição de mineração por 50 anos, desde sua entrada em vigor. O protocolo foi ratificado por todas as partes consultivas em 1998, essa proibição sine qua non rige até 2048, só que a diferença do que muitas vezes é afirmado não expira em 2048, ou seja, em 2048 não muda nada. O único que se abre é a possibilidade da revisão, ou seja, algum país pode plantear a necessidade de rever esse acordo, mas o acordo não expira em 2048. Isso é uma aclaração que eu gosto de fazer porque existe esse mal-entendido, digamos, comum de que o tratado expira em 2048, que o protocolo expira em 2048, e nenhuma dessas duas questões verdadeira. Né? Só o que se abre em 2048 é a possibilidade de revisão do acordo do Protocolo de Madrid. Insisto, é só uma possibilidade, não necessariamente vai acontecer. Agora, por que eu falo que o câmbio climático pode questionar a legitimidade no que eu chamo de critério de exclusão, né? Vocês têm que originalmente o interesse na região, quando é definido o Tratado Antártico, é definida como uma participação ativa, de ser presença efetiva, realização de pesquisa científica, como forma de contribuir com o bem comum da humanidade. A ideia era ir lá pesquisar para contribuir com o conhecimento humano. E na medida que o regime dando, né, na medida que o regime vai evoluindo, o interesse na região começa a ser, digamos, expressado a partir de duas variáveis diferentes, né, que é a participação ativa, que é a pesquisa científica, mas que também é o cuidado do meio ambiente. Que o cuidado do meio ambiente, se a gente leva o princípio ao extremo, né, implica uma participação negativa, digamos, uma abstenção da participação. O menor impacto possível é nunca ir lá, né, nunca ir para a Antártica. É claro que essa contradição pode ser superada, né, que é o que o Tratado Antártico, o sistema do Tratado Antártico tem conseguido, né? Para proteger o clima antártico, o meio ambiente antártico, a gente deve conhecer. Então, o que o tratado fez foi colocar isso como um princípio importante, colocando a responsabilidade ambiental como forma de compatibilizar esses dois princípios. Mas essa contradição
existe, né? Esse confronto de princípios existe, né? É, então, que aconteceria se a legitimidade do critério de exclusão, essa ideia de que só participa nas decisões quem tem participação ativa, é deslegitimado, que passe essa evolução ao regime ambiental, a necessidade de cuidado do meio ambiente antártico faz com que os países cada vez mais reclamem participação dentro das decisões no regime antártico. Países que não têm presença, países que não participam ativamente no continente. O problema que tem isso, que teria isso, é que é muito provável que leve a um colapso do acordo político, né, que foi o famoso artigo 4 do tratado, que trata sobre o congelamento das reivindicações territoriais, e isso afeta diretamente a estabilidade do regime, né? A queda, vamos dizer assim, do artigo 4 poderia levar a países territorialistas a, digamos, renunciar ao tratado e tentar reeditar políticas de controle sobre o território do continente. Não estou falando que isso necessariamente vai passar, mas é uma possibilidade que seria habilitada se esse equilíbrio político, digamos, cai, né, se cair. É, agora, tem um outro problema que o câmbio climático traz, e que tem a ver com essa importância geopolítica do meio ambiente antártico, né? Quando a gente pensa a região antártica, né, como essa região isolada, as medidas que foram tomadas dentro do regime antártico eram medidas eficientes, né, justamente estavam orientadas a controlar o impacto humano, né? Então, mediante o controle das atividades científicas, o controle das atividades comerciais, tá, como a pesca, turismo não é regulamentado diretamente, mas tem um tipo de regulamentação sui generis, autoimposto, e isso vai em benefício da humanidade, né? Que essa ideia do tratado de que, digamos, para justificar a exclusão de uma parte dos países da participação das decisões, tem que ser, ao mesmo tempo, demonstrado que o regime, digamos, impacta positivamente para o conjunto da humanidade, né? Agora, o grande problema que tem essa resposta que tem tido até agora o tratado, que é de atuar sobre as atividades que têm lugar no continente gelado, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensava nesse esquema anterior de como o meio ambiente entra como um princípio importante dentro do regime antártico, o isolamento da região permitia atuar sobre esses fatores, né? Porque era só atuar sobre a presença humana. Agora, quando a gente fala dos efeitos climáticos do câmbio ambiental, são recíprocos, não tem a ver com esse fator do meio ambiente antártico ser, ao mesmo tempo, parte da dinâmica climatológica global e de ter uma função fundamental para essa dinâmica climatológica. Então, aqui o que a gente se enfrenta é a impossibilidade de atuar sobre os fatores que produzem esse câmbio climático. Onde se fala, em outras palavras, o regime de tratado antártico não tem como regulamentar as causas que estão produzindo o aquecimento do continente antártico, que é real, que é consensual. Existem regiões da Antártica que estão sendo esfriadas, mas isso é por fenômenos dinâmicas específicas do continente antártico, mas tem uma perda neta em termos de, por exemplo, a massa de gelo, barreira de gelo, etc, etc. Então, isso, digamos, gera uma ruptura e leva a percepção, ou poderia levar à percepção do que o Tratado Antártico está sendo ineficiente para administrar o continente, né? Porque não consegue atuar sobre o que vai afetar definitivamente o equilíbrio meioambiental do continente antártico, né? Então, digamos, nesse sentido, o que aparece como relevante é se pensar em que medida os países vão conseguir segurar, digamos, esse equilíbrio político, em que medida os países vão conseguir manter digamos, um equilíbrio entre a necessidade de atuar sobre as causas do câmbio climático
mantendo o regime antártico como um regime particular. Digamos, esse equilíbrio entre essa excepcionalidade da Antártica como região e essa necessidade de vincular a região antártica com o que acontece no resto do mundo. Como é possível manter esse equilíbrio? E esse é o grande desafio, esse é o grande impacto que, digamos, a importância geopolítica do clima antártico tem, digamos, em termos de pensar o continente, mas, sobretudo, que o fenômeno do câmbio climático está produzindo em termos de desafios para o regime antártico. Então, assim, quando a gente pensa no futuro, o que a gente enxerga a respeito do que pode acontecer na Antártica? Obviamente, isso não tem uma resposta, se vai existir cooperação ou conflito, é uma pergunta aberta, né, que não tem uma resposta claramente definida, mas o que eu gosto de colocar é que, digamos, habitualmente a importância geopolítica da Antártica é colocada dentro dos recursos naturais, né? E isso tem tido importância no seu momento, vai ter alguma importância no futuro, mas eu acho que o maior desafio e a maior importância geopolítica vai ter a ver com justamente o meio ambiente e a função que ele cumpre na dinâmica global. E como o câmbio climático, o aquecimento global vai trazer essa problemática em um primeiro lugar, num meio curto prazo, se não mudam as condições desse ritmo de aquecimento global, né? Agora, aqui, o que fazer, né? A gente tem essa situação de impossibilidade, onde o regime não consegue atuar sobre as causas que produzem esses efeitos para o continente. Eu acho que aqui uma proposta que eu normalmente avanço, né, isso é uma questão pessoal, puramente pessoal, mas que acho que é válido, é que o papel central tem que ser ocupado pelas ciências e instituições científicas, né? A comunidade científica como comunidade epistêmica, como comunidade de influência, tem que ser a que consiga influenciar, consiga entrar aos fóruns, digamos, de debate sobre as causas do câmbio climático, evitando desse modo que, digamos, a interface política do regime antártico, as reuniões consultivas, os governos, os países, digamos, tenham que aceitar esse relacionamento de um ponto de vista político, qual pode resultar em que, digamos, se exija a participação dentro do regime antártico, que, de novo, colocaria em risco esse equilíbrio político que foi conseguido a partir do tratado. Por que eu falo isso? Basicamente porque, se, por exemplo, as partes consultivas, o sistema, o regime antártico pedisse participação no, sei lá, no painel intergovernamental para o câmbio climático das Nações Unidas, reconhecer também, ao mesmo tempo, a necessidade de que as Nações Unidas comecem a pensar também no papel da Antártica. E isso é uma coisa que, por exemplo, sempre foi resistida dentro do regime antártico, a entrada de Nações Unidas ou entidades supranacionais que superem, digamos, que cedam os membros que são parte do artigo do Tratado Antártico. Então, a interface científica permitiria evitar isso, né? Permitiria influenciar, gerar consensos, gerar percepções que superassem essa limitação, mas sim abrir o jogo político de modo de fazer perigar esse equilíbrio tão delicado, né? Então, recapitulando, assim, só a modo de resumo, o que eu queria trazer para vocês eram essas ideias que eu coloco aqui, né? A ideia de que o meio ambiente antártico tem uma grande relevância geopolítica, né? Pelo papel que tem dentro do que são as dinâmicas climatológicas globais. Essa importância é diferenciada no que são os países do hemisfério sul com os outros países, não é o mesmo o efeito que o clima antártico tem para, por exemplo, o Brasil, que é ou Argentina, ou Chile,
né, que são fenômenos, o Uruguai, que são fenômenos imediatos, que são fenômenos muito mais rápidos, digamos, com efeitos muito mais sentidos, em algum modo, do que são para o hemisfério norte, né, que precisa de efeitos mais, digamos, de mais longo alcance para sentir, digamos, algum tipo de efeito. Outra questão que eu trago aqui é que o câmbio climático tem a possibilidade de gerar questionamento ao regime antártico, né? No que se refere ou no que refere-se à sua legitimidade e eficácia, e que para superar esses desafios o sistema do Tratado Antártico tem que tentar entrar mais de cheio nas discussões sobre câmbio climático. Aqui quero aclarar, o regime antártico participa de algum modo, não participa, tem aportes à discussão, eles entregam relatórios no painel intergovernamental das Nações Unidas, mas não tem participação institucionalizada, não tem um grupo do ESCAR, um grupo de expertos sobre câmbio climático antártico dentro dessas discussões. Eu acho que isso é o passo seguinte, né? Teria que ter um programa de longo espectro sobre câmbio climático antártico, sistematizado, integrado e mais amplo do que é hoje, que é fracionado, um sistema de monitoramento em tempo real, que permita uma melhor tomada de decisões, uma melhor compreensão dos fenômenos que estão ocorrendo, mas também ter essa interface institucionalizada de participação, né? E que esse seria o mecanismo mais eficiente, mais efetivo para tentar atuar sobre essas questões sem, digamos, fazer peligrar o equilíbrio político, né? Então, da minha parte, é isso. Aqui tinha um vídeo muito bonito do quebra-gelo, do Almirante Maximiano, mas como passei a PDF, não vai dar para ver. Então, pela minha parte, é isso mesmo. Voltou para vocês. Realmente, a Argentina e Chile, na Antártica, tem um relacionamento um pouco esquizofrênico, né? Eles sempre têm discutido a fronteira, mas, ao mesmo tempo, são dois países que sempre têm se expressado como países aliados, né? São os dois países que se reconhecem mutuamente as suas fronteiras, né? Dos outros 7 reclamantes, os outros 5 se reconhecem mutuamente, mas nenhum reconhece nem a da Argentina nem do Chile, né? A reclamação territorial. No caso argentino e chileno é o contrário, não reconhece nenhuma das outras 5, mas se reconhecem mutuamente direitos antárticos sem ter definido uma fronteira comum. Eu acho que nesse caso sempre existe uma rivalidade combinada com cooperação, mas não vejo que vai ser, de algum modo, algum empecilho fundamental para permanecer nessa chave, né, de uma cooperação meio esquisita, né? Mas o que a Antártica trouxe tanto para a Argentina quanto para Chile foi a clara compreensão de que, vamos dizer, o grande adversário, né? Na época era o grande inimigo, mas podemos falar do grande adversário, era a presença extracontinental, né? A Inglaterra, pontualmente. Então, assim, eu acho que isso vai continuar. Os chilenos são sempre muito mais abertos a cooperar com as potências transcontinentais do que a Argentina, isso leva também a uma série de atritos, mas eu acho que no futuro, digamos, vai continuar em certo sentido, como vem até agora, né? E tem muita integração do trabalho científico e do trabalho que é realizado na Antártica. A Argentina e Chile têm uma tradição de cooperação muito forte no continente, né? Então, eu acho que isso não vai mudar, né? Salvo que mudasse substantivamente a situação dos dois países, né? Vamos dizer, o equilíbrio de poderes, a necessidade de recursos, etc. Mas eu não vejo, pelo menos no futuro
no futuro mais imediato, né, que isso vai mudar substantivamente. Se houvesse uma quebra do equilíbrio político do tratado, eu acho que até teria conflitos, mas, digamos, a gente ia achar um modo pacífico de resolver, como tem feito com anterioridade, né? O grande problema que a gente tem é que os dois países têm, vamos dizer, se expandido suas bases pela extensão da totalidade das suas reclamações. Então, qualquer solução, digamos, seria difícil de implementar, porque você tem que retrotrair para um outro setor ou permanecer com o permisso do outro. Não sei como que seria implementado isso, mas acho que não vejo isso como uma possibilidade muito imediata, para falar a verdade, né? Essa é uma pergunta muito pertinente. Em Latinoamérica, você tem, na década dos 90, eu não lembro se foi finais dos 80, antes do Protocolo de Madrid ou posterior, mas foi aí bem pertinho do protocolo, uns anos antes, 1980 e pouco, 80 e tantos, ou 1990 e pouco, foi criada a RAPAL, que é a Reunião dos Administradores de Programas Antárticos Latino-Americanos. A ideia da RAPAL era justamente de começar a coordenar o trabalho, fazer um melhor uso dos recursos, digamos, de infraestrutura, operacionais e tudo, e avançar hacia programas conjuntos de pesquisa. Lamentavelmente, como muitas coisas na Latinoamérica, essa promessa ficou um tanto inconclusa, né? As rapazes continuam a acontecer, são reuniões anuais, bianuais, os governos mandam seus representantes, se trabalha sobre coordenação de apoio, ajuda, etc., mas não tem um plano macro. Então, o que acaba acontecendo, de fato, que tem, digamos, programas, digamos, de cooperação que são, digamos, organizados pelos próprios grupos de pesquisa. Existe uma cooperação de fato entre os países em termos de compartilhar recursos, mas não é exclusiva da Latinoamérica, é próprio do regime antártico, inclusive é anterior até a, a isso, é, no sentido de que já se cooperava no campo, né, na Antártica, pelas condições climáticas. Os grupos sempre tiveram uma boa predisposição a cooperar, mas não existe hoje um plano marco, digamos. Isso deveria evoluir e tem tido algumas tentativas de gerar alguns, digamos, programas conjuntos de maior alcance, mas hoje ainda continua por iniciativa de cada grupo, né? É, eu não posso falar exatamente quais são as agências de cada país. Na América você tem Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Equador, se não estou errado, como países que são membros consultivos do tratado. Venezuela tem tentado e não conseguiu, é, e a Colômbia. E o acionar desses países se faz, digamos, cada um pelas suas agências de financiamento científico, né? Existem programas antárticos específicos, o Chile tem o INACH, o Instituto Nacional Antártico Chileno, a Argentina tem o Instituto Antártico Argentino e a Direção Nacional do Antártico. No Brasil tem o ProAntártico, um programa, não tem instituto, tem dois institutos, o Instituto da Criosfera e outro instituto que foi criado no Rio, que acho que está desativado. É, mas, em geral, um pouco sui generis, né? O que os programas fazem é coordenar a parte logística, né? Não a parte científica. Vamos dizer, os programas científicos chegam para eles com o requerimento de logística de recursos e eles falam o que pode ser implementado e como, né? Latinoamérica tem uma tradição de utilizar
parte logística militar, são programas antárticos, digamos, onde os militares cumprem uma função muito grande, a diferença de outros países. Não quer dizer que seja militarizado, não se pode. A Antártica é um país desmilitarizado, é um continente desmilitarizado, mas se é, digamos, tem uma grande participação, até pela expertise, pela disponibilidade de recursos, né? Isso um pouco como funciona o esquema. Mas não existem planos de financiamento conjunto, que eu saiba, pelo menos. Se tem, programas são muito específicos, e provavelmente isso, digamos, vai seguir esses movimentos que falam, né? De repente tem um auge da cooperação latino-americana, daí aparecem propostas desse tipo, de repente isso diminui, então vai se diluindo, né? Mas uma coisa que seria interessante pensar algum dia uma estação antártica latino-americana. Como se custearia isso é a grande pergunta, né? Mas acho que seria uma proposta mais do que interessante. Mas existe muita cooperação de todos os modos, né? Assim, eu vou te falar um pouco, claro que não tem como responder isso definitivamente, né? Eu te falo como experto na questão antártica, eu tenho estudado história, sobretudo, da Antártica, né? Essa agenda minha de câmbio climático é uma agenda nova, eu comecei no final do doutorado. Na verdade, já faz 2 anos, mas no final do doutorado que eu comecei a estudar essa questão. Mas minha especialidade tem sido um pouco as origens do Tratado Antártico. Eu estudei todas as relações internacionais e o papel da ciência antes do regime antártico. O que eu falaria, assim, é uma opinião pessoal, mas que está baseada em todo esse trabalho, é que o Tratado Antártico é um acordo político muito bom. Por quê? Porque consiga esse equilíbrio político, consiga uma eficiência que é excepcional quando você observa outros exemplos de governança internacional. Pode ser pensado. Tem muitos, digamos, tem muitas tentativas de pensar, por exemplo, em uma governança mais internacional, na internacionalização do continente antártico. O grande problema que você tem quando você pensa isso, que tem muitos países que não aceitariam, né? Entre esses países latino-americanos, como Argentina e Chile, para os quais a Antártica é parte integral do território nacional, né? Mas você tem também a Austrália, que tem sido muito, digamos, muito refletivo a ideia de internacionalizar o continente. A Grã-Bretanha, que fala que não, mas que, por exemplo, tem o governo do território antártico britânico, né? Existe como entidade, como instituição. Então, eu não sei até que ponto uma tentativa de internacionalização não levaria de novo a um conflito. É uma história pouco conhecida, mas na década de 30, mas sobretudo na década de 40, até comecinho da década de 50, a Antártica teve conflitos relativamente intensos, né? E chegou em 1952 e 1953 a enfrentamentos armados entre Argentina e Chile por um lado e Grã-Bretanha contra a Grã-Bretanha, né? Não houve mortes, mas houve intercâmbio de disparos, por exemplo, em 1952 detiveram dois argentinos e deportaram por imigrantes ilegais, o qual foi um insulto do ponto de vista diplomático, e destruíram refúgios argentinos e chilenos que acabaram de ser construídos, o qual também gerou um certo desconforto. Houve mobilizações de tropas, etc., mas ao final desescalou, né? A questão é a seguinte: eu acho que a gente tem a grande vantagem do tratado, que ele reconhece o papel da ciência, ele coloca não só o papel da ciência, quanto os valores que a prática científica levou ao continente, ele reconhece tudo isso como fundamental, mas também, ao mesmo tempo, coloca o Estado como um ator central dentro da tomada de decisões.
E isso foi relevante em algum sentido, porque permitiu que outras questões que antigamente tinham sido definidas pela iniciativa científica, como a União Geofísica Internacional, etc., que geraram, digamos, uma série de conflitos e poderiam ter acabado muito mal, define claramente, digamos, quem que toma as decisões, são os Estados-nações. A gente pode pensar em sistemas superadores? Pode, só que eu acho que a gente tem que pensar primeiro em superar o sistema internacional em geral, né? Na governança global em geral. E só a partir daí a gente poderia pensar em outra governança na Antártica, porque pensar na Antártica nesse sentido, com uma excepcionalidade política, no sentido de governança, de uma internacionalização, de algum tipo de, sei lá, esquema mais democrático, seria muito difícil, né? E abriria a possibilidade a uma série de conflitos que a gente não sabe muito bem onde podem acabar, né? Então, eu seria um pouco cético nessa instância, né? Eu acho que primeiro temos que repensar as estruturas de governança internacionais em geral, né? Mas é uma posição pessoal. É uma pergunta muito interessante. A resposta é um pouco complexa, então eu vou tentar simplificar. Na verdade, existem instâncias intergovernamentais, as reuniões consultivas, e existe uma série de órgãos que operam para cada um deles. Cada acordo, vamos dizer, cada marco que forma parte do que é chamado. Você tem o Tratado Antártico e tem o que é conhecido como sistema do Tratado Antártico. O sistema do Tratado Antártico é o Tratado Antártico e todos os acordos conexos, né? É isso, o STA. O, o, o Tratado Antártico em si não tem cada país, vamos dizer, ele deixa cada país controle e monitoramento das suas atividades. Foi uma forma política para evitar o problema da soberania, né? Então, cada país se faz responsável pelas operações de seus nacionais, né? Nesse sentido, e cada um se compromete com isso. É muito aberto, mas tem funcionado relativamente bem. Depois, cada acordo tem seu mecanismo. Medidas acordadas, como são parte do Tratado Antártico, uma recomendação que entra dentro do tratado, ou do corpo, digamos, doutrinário do tratado, elas são controladas pelos próprios programas de cada país. A Comissão para a Conservação de Focas Antárticas estabelece um comitê de controle, com participação do SCAR, se não me equivoco, mas que acabou não se conformando. A Camelar talvez seja mais interessante, ela conforma um comitê, se chama Comitê para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos. Eles são encarregados de fazer o monitoramento, ou seja, tem uma estrutura física fixa, que está acho que a Camelar está em Hobart. Eu não lembro se está em Hobart ou está em Cambridge, mas está em alguns dos dois lugares. E monitoramento. Então, você tem uma equipe lá que trabalha com isso, que apresenta os relatórios. Você tem, inclusive, você pode, se você procura na internet, vai achar, tem o sistema da Camelar, que você pode ver em tempo real como está o estoque de diferentes recursos vivos marinhos. É muito interessante. Você vê um mapa interativo, as regiões, que a região pode ser utilizada a pesca comercial, que a região é de preservação absoluta, etc, etc. Então, você tem esse organismo que controla e, obviamente, as violações disso são, digamos, simplesmente informadas. Depois se espera que cada país exerça algum tipo de controle, que se faz sempre através do que é, sei lá, vias diplomáticas, né? Em geral, tem tido pouco conflito em termos de imposição de força. Tem havido, né? Não é que não, mas em geral são relativamente limitados. E depois você tem o Protocolo de Madrid, tem se chama CPI, Comitê de Proteção Ambiental, né? Que também é um comitê formado permanentemente, onde SCAR, que é o Comitê Científico para a Pesquisa Antártica, tem participação, e que também verifica, digamos,
ou faz a verificação sobre o cumprimento das normas. O que você não tem no Tratado Antártico é policiamento, enforcement, né? Você não tem a implementação de força para que as normas sejam cumpridas. É um acordo que funciona muito mais por blaming and shaming, por esse tipo de mecanismo, né? Não é perfeito, está muito longe de ser perfeito. Por exemplo, eu estava lendo outra vez um relatório que falava que as áreas especialmente protegidas são as que mais impacto têm de turistas, é completamente contraditório, né? Mas realmente é um efeito próprio do esquema. Mas, em geral, funciona bem. A gente não, quando compara o Tratado Antártico com outros regimes que têm, inclusive, mecanismos de policiamento mais estruturados, não tem a eficácia que o sistema do Tratado Antártico tem mostrado, né? Então, assim, é complexo. Você tem uma estrutura bastante dispersa de controles, mas que, na prática, pelo menos tem servido para conhecer o estado da questão. Não estou informado a respeito disso, lamentavelmente não consigo dar uma resposta definitiva, que eu não tenho ouvido de nada, né, desse tipo de questão. Em geral, eu acho, se você pensa na Antártica como continente, como região, não deveria existir nenhum tipo de entidade de defesa, porque a Antártica, a partir do tratado, não é pensado como região, digamos, que pode ser alvo de algum interesse militar, né? Até porque está completamente desmilitarizada, né? O tratado tem sido completamente eficiente. E voltando à pergunta da Tatiana, que anteriormente, vinculado a isso, por exemplo, você tem o regime de inspeções que foi estabelecido no Tratado Antártico, que qualquer país pode nomear inspetores para verificar qualquer instalação, qualquer equipamento que está na Antártica. Então, o Brasil pode designar um inspetor, né? Somente tem que nomear, informar o órgão correspondente do SCAR, e esse inspetor tem acesso liberado para qualquer instalação. E isso tem funcionado, então não acho que vai se organizar alguma coisa do tipo Conselho de Segurança Ártico, alguma coisa do tipo, né? Mas não sei, a verdade, se tem, eu não estou em conhecimento. A respeito da primeira, do acidente da Estação Antártica Comandante Ferraz, se eu não estou errado, o último que eu tinha lido é que aproximadamente 60% da pesquisa continuou sem nenhum tipo de efeito, né? Obviamente, você tem perda de amostras, né? Então isso impacta nas séries temporais. O impacto, quando você faz pesquisa de séries temporais, é significativo. Você tem uma série temporada de 30 anos, de repente interrompe. Isso tem um impacto muito forte. Mas, em geral, a pesquisa se manteve. A Antártica tem a vantagem, e a região onde a estação Ferraz está colocada, tem a vantagem que tem estações de vários países, né? Então, assim, muitas das pesquisas foram desplaçadas a estações de outros países, algumas pesquisas foram, digamos, realizadas ou foram trasladadas aos navios do Programa Antártico Brasileiro. Eu acho que o maior impacto do acidente da Paz foi chamar a atenção a respeito do atraso do programa. O Programa Antártico Brasileiro tem um problema estrutural. Eu sempre coloco isso, mas o Programa Antártico Brasileiro nunca chegou a ser uma política de Estado no sentido pleno, né? Então, eu fiz um estudo faz uns anos sobre como variava o investimento no Programa Antártico Brasileiro, como variava
digamos, a especialização dos recursos humanos, etc, etc, e você vê uma alta variabilidade. Ou seja, tem pessoas entrando e saindo o tempo inteiro, o orçamento sobe e desce segundo os vai-vens políticos, inclusive, às vezes, dentro do mesmo governo. Então, o Programa Antártico Brasileiro tem problemas desde muito antes do atual governo, próprio acho que da gênesis do Programa Antártico Brasileiro, da história que tem o Programa Antártico Brasileiro, e eu acho que o incêndio da estação chamou a atenção para esse fato, né? O 2012 é um ano catastrófico para o Brasil na Antártica, não só tem o incêndio da base, tem afunda uma lancha de abastecimento de combustível, também afunda um navio turista comercial, um motoveleiro que estava na região. No ano seguinte, tem um acidente, o Hércules C-130, na base chilena. Então, foi uma série de acidentes que isso é normal na Antártica, não é exclusivo do Brasil, mas que pelo menos chamaram a atenção e motivaram um grande investimento, né? O, o, o problema, claro, obviamente houve pesquisas que foram impactadas, mas o programa em si continuou, tem uma série de reformulações nos últimos anos, tem um programa estratégico que foi justamente desenvolvido em 2012, antes do incêndio da base, tinha começado o processo, que é um programa estratégico para pesquisa antártica no Brasil, que vai ser revisto esse ano, o ano que vem. Então, assim, tinha uma estrutura que permitiu isso continuar mesmo com as dificuldades, né? Mas já no ano seguinte, nos seguintes 2 anos, os módulos emergenciais foram instalados, então conseguiram ter uma suficiente eficiente para operar lá, voltar a operar lá com normalidade. Os impactos ambientais foram grandes, mas já foram corrigidos, estão sendo corrigidos. O protocolo de proteção ambiental exige que o país que é responsável pelo acidente repare o meio ambiente, ou seja, instale as condições originais. O Brasil tem feito isso com bastante efetividade. Tem um grupo do IVAMA que está estudando até que ponto ainda prevalecem alguns contaminantes, etc. Não todos são do acidente, às vezes são das operações regulares. Agora, o impacto sobre o financiamento da ciência aí é muito maior, né? Eu tive a sorte no começo do ano de ir para a Antártica junto com o programa. Cheguei uns dias depois da inauguração da base. A nova estação antártica é maravilhosa, do futuro, né? É realmente uma estrutura da qual o Brasil tem que se orgulhar mesmo. O grande problema é que uma base maior, uma base mais moderna, uma base com maior capacidade também exige maior orçamento, e isso não existe. Eu escutei o chefe da base dizer que, por exemplo, eles não sabiam como iam fazer para manter a base, né? Porque eles têm a mesma dotação que tinha antigamente, só que com uma base que tem uma superfície 3, 4 vezes maior. Então, esses são o tipo de questões que ninguém prevê, né? E o impacto sobre o esquema geral de financiamento vai ser sentido enormemente. A gente não tem discussões dentro do programa Antártico, pelo menos não discussões sistemáticas, como não tem dentro da academia brasileira em geral, né? Você não vê uma posição incólume, uma posição adotada para enfrentar esse fenômeno do desfinanciamento da ciência, do ataque, digamos, a certos setores, particularmente da ciência, humanidades, ciências sociais. Então, lamentavelmente, o programa Antártico, como além disso, é um programa onde as instituições são muito dispersas a nível nacional. Você tem a Universidade de Pernambuco, de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, etc, etc. Você não tem uma cercania física que permita articular ações, né? Em geral, são grupos muito dispersos, às vezes incluso com alguns tipos de enfrentamento e competência pelos recursos, né? Porque, lamentavelmente, a Antártica é um lugar onde você tem que competir pelo que você consiga, né? Seja espaço, seja instrumental, seja recursos humanos, etc, etc. Então, isso leva a uma certa falta de ação conjunta, né? Então,
lamentavelmente, até onde eu sei, não existe nenhuma ação coordenada. Tem pessoas muito importantes, muito prominentes, que estão lutando para que isso mude, né? O Jefferson Simões, que é o diretor do Instituto da Criosfera, é um cara que não só é vice-presidente do SCAR, ou seja, tem uma relevância internacional enorme, um pesquisador muito renomado na sua área também, e eles, desde sempre, têm lutado pelo Programa Antártico Brasileiro, e agora está lutando ainda mais, né? Mas realmente tá difícil, né? A gente não tem ações conjuntas. No Brasil, isso se agrava pela falta de uma instituição, né? Que aglomere isso e que permita algum tipo de lobby ou influência política, né? O Brasil não tem um Instituto Antártico, como Chile, como Argentina, ou alguma estrutura mais vinculada, né? O único que tem é a CECIN, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que são militares e que eles basicamente se reúnem a cada tantos meses. Na verdade, é interministerial, né? Deveriam estar todos os ministérios, mas é dominada pela Marinha. E se reúnem a cada tantos meses para definir questões operativas, né? Não tem peso político. O programa Antártico tradicionalmente tem sido passivo nesse sentido, né? Salvo essas figuras que têm lutado profundamente pelo fortalecimento do programa, o resto dos grupos têm sido relativamente passivos, né? Essa é uma crítica que eu coloco. Uma questão, por exemplo, no Brasil, que eu acho muito complicado a respeito do como é visto essa questão da relevância geopolítica da Antártica. O Brasil tem uma percepção muito colada à percepção do pensamento geopolítico, sobretudo da Tercinha de Castro, que é um pouco como é originado o Programa Antártico, a Política Antártica Brasileira, que tem a ver com a ideia de recursos naturais, né? Então, o que você vê no Brasil é que a percepção em geral, né, política a respeito do Programa Antártico Brasileiro é uma percepção que inverte os valores. A gente não está lá, que é o que eu sempre estou colocando, né? A gente não está lá para fazer pesquisa. A gente faz pesquisa para estar lá. E esse é um discurso que você escuta muito, né? Não, a gente tem que estar aqui para poder participar, tem que fazer pesquisa para poder estar aqui, para poder participar do Tratado Antártico, para o dia que se distribuir os recursos naturais ter participação. E eu acho que o Brasil está perdendo de vista, não está enxergando a grande importância que tem a Antártica em outro sentido, que é isso que eu falo da importância política do clima, a importância política da informação científica, isso está sendo perdido de vista quando se define a política. Então, isso faz, às vezes, com que esse financiamento ou essa política não vire uma política de Estado no sentido integral, né, de longo prazo, sustentada, e definir claramente que programa antártico o Brasil quer, né, que, bom, vai ter esse tamanho, vai ter seus recursos, não ficar investindo um monte de dinheiro uma hora e no ano seguinte não tem recursos. Imagine que se a base não é mantida, vai ser destruído igual que a anterior, né? Então, isso deve virar uma política de Estado. Mas para isso, o Brasil tem que entender que a importância da Antártica é o contrário. Você está lá para fazer pesquisa, você não faz pesquisa para estar lá. E isso ainda na cabeça de muitos políticos, inclusive muitos militares, não tem sido aceito, né? Não tem caído. Muito obrigado você e vocês, né? O laboratório, realmente eu adorei poder falar, adoro participar, pode me convidar quando vocês quiserem, sabem que é uma questão que eu gosto muito e realmente foi muito bom ter essa possibilidade e poder debater e conversar um pouquinho sobre isso. Então, o agradecimento é meu para todos vocês. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.